Hoje eu estou em um lugar muito comum a uma empresa comercial, estoque. É aqui que a maioria delas concentra a maior parte do seu patrimônio. E isso impacta diretamente na eficiência dos recursos financeiros. Quando nós falamos da composição patrimonial de uma empresa comercial, é no estoque que essa empresa concentra a maior parte do seu patrimônio. E falar do uso eficiente de recursos financeiros para as estratégias de venda a prazo, além de falar de caixa, poder de compra, disponibilidade do produto, preço final para o cliente, o tamanho da imobilização do recurso no estoque é determinante, uma vez que estocar é ter dinheiro parado e não poder usar. Para você ter um estoque amplo, robusto, custa caro, imobiliza muito recurso e, contudo, pode te gerar fator competitivo. Contudo, se você tiver um estoque menor ou mais ajustado, isso também pode te gerar um fator limitante. Então pensa comigo, o seu cliente já buscou algum produto que você não tinha? Ou melhor, você tem um estoque muito grande e acha que vende pouco? Pois é, essas são perguntas que precisam ser esclarecidas quando a gente trabalha fatores estratégicos para estoque. Agora eu vou sair daqui para que a gente converse a respeito deles. Estoque legal aquele, né? Então, eu saí lá do estoque para a gente continuar nossa conversa sobre o vídeo 3 da série de concessão de crédito. E o tema hoje é estoque e giro. Para a gente começar a falar do estoque, eu vou começar com 6 erros que eu listei dentro de todas as situações que eu já peguei, de empresas que eu já atendi, para poder passar para vocês, para a gente comentar o que eu mais vejo, onde as pessoas mais erram, e depois eu vou passar para vocês como esse erro pode impactar na vida financeira do seu negócio, como isso prejudica e o que você pode fazer para que você não se complique tanto. Bom, a primeira coisa que eu sempre falo é que estoque é um poço sem fundo, ou seja, quanto mais dinheiro você quiser colocar, mais cabe, tá? Então, quando a gente fala às vezes de estocagem, eu vejo muita empresa ou muito empresário falando: nossa, eu quero ter um estoque grande, eu quero ter um estoque robusto, que atenda a necessidade de todo tipo de público ou de todo o meu público. Pessoal, quando a gente vai comprar ou quando você for ter em estoque, quanto mais você tiver dinheiro para comprar, mais você consegue. Então, alocar produto em estoque é algo que eu posso dizer assim para você, que quanto mais você tiver dinheiro, mais você vai conseguir. Então, por isso que eu sempre digo que estoque é um poço sem fundo. O tanto que você quiser colocar, cabe, tá? Isso eu te garanto, eu já vi muitos casos assim, empresas que às vezes vendem 100, 150 mil por mês e tem estoque acima de R$ 1 milhão, tá? Então, que foi acumulando ao longo do tempo. Então, o estoque é um poço sem fundo, quanto mais você colocar dinheiro lá, é infinito, vai caber e, né, amém. Segundo ponto que eu listei para vocês é o seguinte, que é linkado a esse mesmo primeiro problema. Geralmente todo mundo fala assim: ah, eu atendo todo mundo, então por isso que eu preciso ter um estoque grande. Pessoal, quem atende todo mundo tem tudo para se complicar com relação à estocagem. Eu não vou me estender sobre segmentação de cliente, nicho de cliente, o que você pode, o que você não pode fazer, ou o que recomendo. Até porque cada caso é um caso, cada negócio é um negócio. Mas aqui o foco é manter o estoque com uma ótica financeira bem ajustada. Então o que eu posso dizer para vocês? Quanto mais você segmentar, mais fácil é para você gerir um estoque do ponto de vista financeiro. Eu vou até te dar um exemplo clássico. Se você hoje tiver um carro e for em uma concessionária, por exemplo, você vai ver que às vezes o cara aqui lá... Por que eu falo da concessionária? Porque ela é segmentada, ela só vai trabalhar com peças que ela tem, que é do tipo de produto dela, e que às vezes você vai ter um carro e pode ser que seja do último modelo e você não consegue ter aquela respectiva peça. Você deve estar pensando agora: tá, mas do ponto de vista do cliente eu saio prejudicado, vou me sentir chateado e tudo mais. Sim, é porque a ótica deles é simplesmente a ótica financeira, então eles querem manter o estoque financeiramente viável, tá? E sobre a ótica financeira isso vai ser muito atrativo. Imagina um cara que tem, por exemplo, uma revenda de autopeças, para que seja multimarcas, e que ele fale essa mesma frase: ah, eu atendo todo mundo. Pois é, aí o primeiro erro que eu listei para vocês, que o estoque é um poço sem fundo, quanto mais você colocar dinheiro, mais vai caber. Então, realmente, ele vai ter muito dinheiro para ele gastar com muitos tipos de peças. Imagina quantos carros não existem, quantas peças também não existem por aí, e que dá para alimentar o seu estoque de uma maneira, sei lá, muito abrangente, falando do ponto de vista se ele não tiver uma segmentação. Então, segmentar também é outro ponto que ajuda. Terceiro ponto que ajuda você entender um pouco mais a ótica do estoque, entenda o seguinte: pega a imagem que eu fiz a chamada para vocês lá no estoque e veja o quanto de caixa de material que tem lá. Terceiro ponto que você precisa entender nesse ingrediente é que aquilo lá é dinheiro empilhado.
tá? Então, ou seja, você tem lá estoque, às vezes, na casa de cifras de centenas de reais ou até de milhares de reais, e que ele está lá empilhado e que você, às vezes, tem um aperto, um arroxo de caixa e não pode usar. Então, pensa comigo. Por que, que eu tenho aquilo tudo em dinheiro e não posso usar? Porque ele está na forma econômica. Então, foi o que eu falei no vídeo anterior. O dinheiro da forma econômica, você não usa ele para poder pagar conta, você não vai conseguir usar ele para poder fazer absolutamente nada no teu negócio. Você tem o dinheiro imobilizado, mas não pode usar. O que a gente usa o dinheiro na forma financeira, ou seja, monetária. Então, o estoque é uma forma econômica de você ter dinheiro. E às vezes você vai pegar lá, tem empresas que estão necessitando de, sei lá, 200, 300 mil, salva ela, e ela tem, sei lá, milhões. Eu já peguei casos que tem milhões em estoque. Então, isso é uma questão muito complicada. Então, a pessoa, ao longo do tempo, errou na estratégia, errou na tática, errou na estocagem, e isso fez com que ela tivesse lá muito dinheiro empilhado, e que, inclusive, esse dinheiro, ao longo do tempo, ele pode, inclusive, perder valor. O quarto erro que eu vejo bastante é que é o seguinte, que também é linkado a isso. Estoque que não gira é um problema. Então, ou seja, a pessoa compra produtos que têm baixo giro, às vezes ele até tem saída, mas o giro dele é baixo, e automaticamente ele também fica ali empatando o teu dinheiro. Então lembra do vídeo anterior de novo, onde eu falo sobre o ciclo econômico de uma empresa. Imagina se você já tem um ciclo econômico estendido e o teu estoque gira pouco. Então você tem uma complicação financeira a mais para poder trabalhar. Sem falar que quando a gente tem um estoque que não gira, você tem um risco que é inerente a ele. Nós estamos falando do risco da peça se tornar obsoleta, principalmente quem trabalha com tecnologia, acontece bastante. Se a pessoa trabalha no segmento de roupa, por exemplo, corre o risco de estar fora de moda. Se você trabalha com um produto perecível, por exemplo, você corre o risco desse produto vencer lá. Então, esse é uma outra situação muito complicada. Todo produto que tem giro baixo, automaticamente, ou se ele gira de forma pouca, dentro de um determinado tempo que você previu, também é um outro problema que você tem que enfrentar, ou melhor, eliminar isso para que também favoreça a tua parte de concessão de crédito, tá? O quinto problema que eu vejo bastante, também de forma muito recorrente, é não determinar meta de tempo para armazenagem. Também linkado às questões anteriores, mas essa é um pouquinho mais grave. Então a pessoa compra um produto e não determina com que o tempo que ela vai sair do estoque. Eu vou falar daqui a pouco sobre as respectivas promoções. Quando a gente tem uma referência de quanto tempo esse produto seria o ideal dele ficar no estoque, automaticamente, para mim, já faria muito mais sentido quando eu fosse gerenciar, porque eu já teria pré-determinado quanto tempo o dinheiro vai ficar parado do estoque com relação àquele produto. E eu posso depois chegar numa conclusão se esse produto é bom ou não para o meu tipo de cliente, para o tipo de segmento que eu atuo, para a região que eu tenho, entendeu? Então isso também vai me dar uma base também e que vai contribuir bastante para o meu caixa. E, por último, tá? O sexto problema que eu também listei, que é um erro meio clássico também, e eu uso bastante, é baixa renovação de estoque, que também está ligado a tudo isso. O que é renovação de estoque? É o quanto de produtos novos você faz em relação ao que você já tem no estoque. Então, o que eu faço? Uma comparação simples entre o volume de compra versus o valor que eu tenho em estoque. E às vezes tem empresa que vende relativamente bem, ela vende, sei lá, 200, 300 mil um mês, mas, de novo, tem 1,5 milhão a 2 milhões no estoque. Então, automaticamente, quando a gente compara o volume de compra com o volume que ela tem estocado, às vezes ela renova 15% do estoque. Isso quer dizer o quê? Do ponto de vista financeiro, que você está ganhando dinheiro apenas com 15% de tudo que você tem empatado. Tá? E do ponto de vista de estocagem, corre todo aquele sério risco que a gente já comentou, que é o produto ficar parado, e aí às vezes já perdeu o time de venda, o produto já está obsoleto, então já tem um monte de coisas envolvidas aí. E que do ponto de vista financeiro te leva a complicar um pouco mais. Aqui eu quero já fazer uma pausa para vocês e dizer que, como eu falei no vídeo anterior, né, eu já fiz o primeiro e o segundo vídeo, mas eu vou focar mais no segundo vídeo, sobre o ciclo econômico, financeiro e operacional. Esses erros aqui que eu estou falando para vocês de estocagem, quando a gente conserta eles, eu posso dizer para vocês que mais de 80% do seu problema já vai ser resolvido, tá? Quando a gente fala de concessão de crédito, é muito comum as pessoas já falarem diretamente como que a gente pode conceder o crédito e como a gente vai tratar o cliente com relação a ceder o crédito para ele. Só que entre você ceder o crédito e já fazer a análise do cliente de forma direta, eu posso falar para vocês que todas essas partes financeiras, elas são pilares, elas são alicerces que a empresa precisa realizar. E eu vou dizer, realizar bem feito, para que não te complique, ou melhor, ou te complique menos quando você vai fazer uma realização de crédito a prazo. Porque muitas pessoas às vezes me perguntam, Bruno, ok,
como que alguma determinada loja vende em 10 vezes, 12 vezes no cartão e eu não consigo? Então eu vou dizer para vocês que todos esses pilares que eu estou falando na série de vídeos, ele visa justamente essa construção, que você tenha pilares financeiros mais sólidos, que permita você lá no final, que a gente vai falar no próximo vídeo, né, lá no quarto vídeo, como você vai fazer sua concessão baseada numa série de características, porque você já fez a lição de casa aqui atrás. Tá ok? Então, seguindo aqui nas orientações práticas para vocês, o que eu posso indicar que vocês possam fazer para que você tenha sucesso na sua gestão de estoque? Quando a gente fala de gestão de estoque, é um universo muito grande. Gerir estoque é algo muito extenso. Então, pode envolver práticas, métodos, ferramentas e várias questões. Aqui, como objetivo do estoque é gestão de estoque e giro, ou seja, eu quero focar no giro, porque quanto mais meu estoque se movimentar, mais ele girar, mais força de venda eu tenho. Então, eu estou dizendo automaticamente para vocês o quê? Quando eu falo de estoque e giro, eu estou tentando trazer robustez financeira. Eu quero que vocês fiquem bons financeiramente, tá? Então, isso vai ajudar você a trabalhar uma estratégia de gestão de crédito melhor, tá? Mais sólida e mais bem construída. Então, aqui eu quero só dizer que o foco é na parte financeira com relação à gestão do estoque. Então, estou só trazendo uma ótica financeira. Então, todas as outras questões que tem, quem já tem prática de gerenciamento de estoque, fique tranquilo, tá? Pode continuar sendo aplicada, mas aqui eu estou trazendo uma ótica para vocês que são financeira. Então, o que a gente vai fazer com aquilo que a gente já viu? A gente vai focar no giro. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é, como eu falei no vídeo anterior, o ciclo econômico de uma empresa, às vezes, ele pode ser extenso e o giro do meu estoque, se ele for encurtado, ou seja, diminuído, quanto tempo meu produto vai passar dentro do meu estoque, lá na prateleira. Eu até fiz a primeira parte desse vídeo para vocês dentro do estoque, tá? Inclusive um estoque muito raiz, aqueles com prateleira clássica, com um monte de produtos, justamente para a gente identificar que o giro é algo determinante, tá? Segunda questão, quando a gente fala a questão de giro, a gente vai sempre fazer uma comparação que ela é o básico e ela é a base de toda a estocagem. Giro versus margem, ou seja, quantas vezes o produto gira num determinado período versus a margem que eu consigo praticar dele. Então aqui eu vou ilustrar para vocês com um exemplo, comparando um mercadinho de bairro com um atacadista. E eu já atendi muitos mercados de bairro, tá? Muitos pequenos mercados, que a gente chama de setoriais. E o cara sempre fala, pô, o atacadista vende lá um preço X e eu quero competir com ele. Primeira coisa que eu falo, se você for competir com ele, você vai morrer por preço, tá? Então não tem como competir nesse fator e eu já vou te explicar por quê. Vamos pensar o seguinte, o cara do bairro, às vezes ele compra uma bolacha lá, uma bolacha por, sei lá, R$1, e ele vende essa mesma bolacha por R$2,50. Então ele ganhou R$1,50 de margem bruta para poder pagar todas as outras despesas relativas a isso que ele vai ter corrente no mês. Então, com esses R$1,50, ele vai vender 5 bolachas ao dia, por exemplo. Lá no atacadista, vamos dizer que o atacadista compra a mesma bolacha a R$1. Vou dizer que ele ainda compra no mesmo patamar. E ele consegue vender essa bolacha a R$1,50. Aí você vai falar, pô, o cara tá ganhando só 50%, só 50 centavos de margem bruta. Tá, mas ele vende 1.000 bolachas por dia. Então, se ele vender 1.000 bolachas por dia, então, ou seja, no dia só de bolacha, ele fez um faturamento bruto de R$500. Para ele pagar todo o custo dele operacional. Então, essa é a ótica. O mercado, ele gira menos, então ele tem que aumentar a margem. Então, quando você quer trabalhar preço dentro do teu negócio, por isso que eu falei que gestão de estoque é muito importante, é um alicerce muito importante para você construir estratégia de venda a prazo, automaticamente eu estou fazendo o quê? Eu posso, a partir do momento que eu vou monitorar tudo isso, eu posso construir um giro, e aumentando o giro do meu produto e diminuindo a margem. Mas eu preciso entender sempre que tem uma correlação entre margem versus giro. Bruno, onde é que eu acompanho isso numa pequena empresa? Demonstrativo de resultado. Eu posso pegar de forma geral, tá? Que às vezes você tem um mercado, pegando o mesmo exemplo, você tem vários produtos, o pequeno mercado de bairro já vai ter lá, sei lá, de 5 a 10 mil produtos no seu estoque. Eu posso pegar a margem geral bruta praticada por todos os produtos, quando aparecer um demonstrativo de resultado, e automaticamente ali eu já sei quanto que tem meu markup, que é minha margem bruta, para que eu consiga pagar a minha conta fixa. E a partir dali eu consigo determinar o preço ou intervir em faixas de preço até de produtos segmentados dentro do próprio mercado. Beleza? Primeiro exemplo, então, a gente ilustrou. Mercadinho de bairro versus atacadista. Por que um pratica preços mais baixos consegue fazer isso e por que o mercado de bairro vai ter que praticar seus preços mais altos, tá? Segunda questão que a gente pode colocar nesse ingrediente, ou melhor, mais uma questão que a gente pode colocar nesse ingrediente é prazo de estocagem e a própria renovação do estoque. Quando eu tenho prazo de estocagem maior, eu tenho dinheiro mais tempo parado no estoque.
Então, automaticamente, a pessoa vai ficar mais descapitalizada de caixa. Por mais que você compre a prazo, às vezes até que o teu fornecedor te dá vamos dizer assim, um bom prazo para que você pague os produtos para ele. Mas se ele fica muito tempo na prateleira, automaticamente aquilo lá não vai ter nenhuma efetividade prática. E a renovação do estoque é algo muito importante, porque quanto mais você renova o estoque, isso quer dizer para você na prática que mais acertado é ter um mix de produto. Então o teu produto é muito acertado para aquele tipo de cliente que você trabalha, ou para aquele segmento que você trabalha. Então isso também é um indicador que você está acertando, tá? Logística e reposição é mais um ponto que conta bastante. Às vezes tem lugar que você consegue fazer uma logística curta, toda semana você consegue repor, e às vezes tem lugar que não. Eu já fiz estratégia para a empresa que diminuímos o ciclo de reposição de mensal para semanal, e a empresa economizou um dinheiro gigantesco no caixa, porque ela desimobiliza o dinheiro do caixa, que ela estava parado, quer dizer, que estava no estoque parado, e vem para o caixa. Ou seja, em vez de eu comprar 20 produtos de uma vez, como eu faço a compra semanal, esse produto cai para 2, 3. Então eu tenho cada vez produtos mais novos no estoque, sem falar que aumenta a minha renovação, e automaticamente eu encurto o meu ciclo de estocagem, que é aquela questão que é o prazo de armazenagem versus a renovação do estoque em si, que também funciona super bem, tá? Outra questão que funciona super bem, que você pode olhar para poder também, que é mais uma questão, é estoque mínimo e estoque máximo. Imagina o seguinte, qual é o mínimo do produto que eu quero ter no meu estoque? Então, 1 unidade, 2 unidades, isso vai depender do fator de tempo de reposição. Às vezes eu vendo 1 unidade por semana e compro toda semana. Então, olha esse exemplo que eu já corrigi usando essa lógica de estoque mínimo e estoque máximo em uma empresa de revenda de peças para motos. O empresário não tinha determinado essa lógica de estoque mínimo e de estoque máximo, chegou para mim com o sintoma de que a empresa tinha problema de caixa. Então, quando a gente foi fazer uma triagem, qual a questão de compras e tudo mais, ele não tinha essa determinação dentro da forma dele trabalhar a estocagem. E um dia ele estava olhando lá que ele tinha dentro do estoque dele, ele tinha feito uma compra de 6 unidades de cabo de acelerador para uma moto chamada Dream, uma moto antiga da Honda, que já pôde ser fabricada, sei lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos, ou um pouco mais. E ele tinha feito uma compra de 6 unidades. Do ponto de vista racional, isso é bem simples. Pô, o cara comprou 6 unidades, espera vender relativamente rápido. Como eu vi que a moto já saiu de linha e tal, aquela coisa, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos puxar o histórico aqui no último ano, quantas peças dessas foram vendidas dessa respectiva moto. Tinha sido vendida 3 peças em um ano. Então eu até brinquei com ele, falei, pô, você tem peças agora para 2 anos de venda. Quando a gente ia puxar até por mês, dava um pouco menos, quer dizer, dava um pouco mais de um pouco menos de uma peça por mês, tá, vendida. Eu até falei para ele que, como ele não tinha problema de logística, como a reposição dele era rápida, um curto espaço, 2, 3 dias já estava com a peça, que não fazia sentido dele ter mais do que uma peça imobilizada no estoque daquela respectiva moto, dessa respectiva peça. E que esse erro repetidas vezes com um número muito grande de produtos levava ele a ter um estoque bem maior do que ele precisava. E de bate-pronto ele entendeu, e a partir do momento que ele aplicou isso nas compras dele, que se repetiu para os próximos 60 dias, ele teve um alívio de caixa muito grande, só seguindo essa lógica de estoque mínimo e de estoque máximo. Se eu vendo menos de uma peça por mês, mas mesmo assim eu quero ter ela para poder tentar atender algum tipo de cliente, foi o que eu passei para ele. Pô, coloca o estoque mínimo de 1 e o máximo de 1. Então, quando essa peça for vendida, eu faço a reposição de uma peça dessa nova. Até porque nesse espaço, intervalo, provavelmente tenho certeza que ninguém vai ficar sem ser atendido. Com base especificamente em estoque mínimo e estoque máximo. Por último, outra questão que ajuda bastante você a entender isso é promoção, volume e valor agregado. O que é promoção? Do ponto de vista do marketing, é a forma que eu for usar para poder realizar a venda de um produto. A promoção pode ser realizada de diversas formas, diversos fatores. Inclusive, as empresas usam muito promoção para tentar fazer alavancagem de vendas. Aqui eu vou mostrar para vocês que dá para usar a promoção quando a gente tem alguns fatores no estoque. Como, por exemplo, produto encalhado, baixo giro de um produto. Então, o que eu posso fazer? Utilizar o artifício de promoção para que eu realize a respectiva venda desse produto em si. Então, a promoção para nós aqui, ela é um artifício de regulação do estoque. Eu posso usar a promoção para poder entrar com as respectivas correções
do meu estoque a partir do momento em que eu tenho um produto encalhado, ou eu tenho um produto parado, ou eu tenho um produto que eu acho que ele já não está girando como eu imaginei ou eu planejei que ele estaria girando. Algo muito comum no que a gente vê no dia a dia, com relação à moda, tem nos finais, sempre no final das estações tem mais promoção, no pós-Páscoa a gente sabe que o ovo vai ser mais barato, com 50% de desconto pelo menos, porque já passou a época de vender o produto, e por aí vai. O varejo sempre tem dessas estratégias, as grandes empresas já sabem disso, então vale para vocês também o conhecimento. E por último, volume versus valor agregado. Quando a gente fala de volume, é o que eu expliquei basicamente a respectivo de giro. Só que aqui tem só um detalhe. Às vezes tem produto que tem um volume muito bom ou muito grande de venda, mas a margem de lucro dele que eu trabalho é uma margem mais apertada para poder conseguir me manter atrativo frente ao mercado. E tem produtos que eu tenho um valor agregado dele bem maior, às vezes ele pode girar menos, mas a margem dele é muito boa. Então eu quero dizer para vocês o que? Via de regra, o produto que tem um volume maior e que a margem é mais apertada, então o volume maior quer dizer mais comprometimento de dinheiro, mais recurso financeiro agregado ali diretamente à estocagem desse produto. Vou ter menor margem de venda. Automaticamente é um produto que é mais complicado para eu realizar uma venda a prazo com ele. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se eu tiver na contrapartida um produto com valor agregado maior, que tem uma margem maior, o que eu posso estar fazendo também? Eu posso incentivar a venda a prazo desse produto, porque esse é um produto melhor para poder ser vendido a prazo. E o produto que gira mais, que vende mais e que tem uma margem menor, é um produto para que eu faça um incentivo dele mais voltado à venda à vista. Então essas são diferenças que eu já vou trabalhar na prática, que já vai me dar resultado financeiro também, baseado no meu conceito de gerir estoque. Pessoal, se você chegou até aqui, se você assistiu até aqui esse vídeo, peço para vocês deixarem um like, curtam o vídeo, comentem o vídeo, que é muito importante para eu saber o feedback sobre como vocês estão chegando, como vocês estão captando essa mensagem, como ela está chegando para vocês, para que a partir daqui também eu consiga direcionar um conteúdo que é mais voltado aos empreendedores. No final de tudo, eu espero que vocês tenham absorvido o conceito, que vocês consigam colocar isso em prática dentro das empresas de vocês, dentro do negócio de vocês, para que realmente vocês se mantenham competitivos, mantenham ativo em mercado e consigam competir dentro de uma linha que a gente tem, dentro de mercados que são diferentes, às vezes tem mercados que são bem mais competitivos. E no final das contas, eu espero que vocês sejam muito modernos. Espero ter contribuído, espero ter ajudado e até o próximo vídeo, que é o quarto vídeo e o último da série nossa de concessão de crédito, onde eu vou falar sobre realmente, se você decidiu vender a prazo, o que fazer. Então aí a gente já vai dizer relativamente às práticas de concessão de crédito. Eu espero ter ajudado muito. Eu compartilhei com vocês práticas e como fazer e espero vocês no próximo vídeo. Fica aqui aquele grande abraço, espero vocês lá.